Bom, gurizada, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, deixaram um like no meu último vídeo e andam compartilhando os meus vídeos. E para quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo aqui e ativa o sininho, que é um sininho que fica do lado do botão de inscrever-se. Tu aperta nele ali, aperta em todas as notificações e aí tu vai receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Bom, gurizada, eu começo o vídeo de hoje falando sobre a partida de ontem, o principal assunto dessa semana. O Inter venceu o Sport por 5-3 na Ilha do Retiro, um jogo com a cara do Eduardo Cudê, já que o treinador já disse que prefere vencer de 4-3 do que de 1-0, por exemplo. Um jogo com intensidade e infiltração, a equipe toda jogou bem. Eu vou começar falando dos pontos negativos, afinal são algumas exceções, umas pequenas exceções, e depois eu vou começar a rasgar elogios para essa equipe que já está me iludindo. Bom, os pontos negativos. Na minha opinião, o Inter só teve um ponto negativo nessa partida, que é um ponto recorrente, que é a bola aérea. O Inter tomou 3 gols de bola aérea nessa partida, quase perdeu 2 pontos na última partida por causa dessa maldita bola aérea, e novamente nas costas do Vitor Cuesta. No primeiro gol, na verdade, foi uma bola nas costas tanto do Moledo quanto do Vitor Cuesta. Os dois ficaram marcando o mesmo jogador, aí tu pode escolher em qual que deveria estar marcando o jogador que estava livre, mas eu boto a culpa meio que nos dois. Afinal, os dois são uma dupla de zaga, então os dois têm que se entender e têm que saber marcar os jogadores que precisam marcar. Bom, essa foi o único defeito que eu vi na equipe do Inter. O Inter foi objetivo, conseguiu criar jogadas, na parte ofensiva foi muito bem. A única parte que, na minha opinião, precisa ser melhorada é essa maldita bola aérea. Agora, falando dos pontos positivos, o Inter foi muito bem, com intensidade, com infiltração dos meia esquerda e do meia direita. E além disso, eu gostaria de destacar a atuação do Rodinei, que foi muito bem, teve uma atuação discreta na parte defensiva, mas ofensivamente foi muito bem, diferente do Wendel, que na minha visão, junto com o Vitor Cuesta e com o Rodrigo Lindoso, foram as partes negativas dessa equipe do Inter. Eu não sou de dar nota, mas se eu tivesse que dar nota, esses 3 jogadores seriam os jogadores que estariam abaixo da média. Como eu já disse, o Rodrigo Lindoso foi um dos jogadores que, na minha opinião, ficaram abaixo da média comparado aos outros jogadores do Internacional. Na minha opinião, ele teve pouca objetividade, era só toque para o lado, teve um passe que ele erra. Se eu encontrar o lance eu vou passar aqui, mas teve um passe que ele erra e dá um contra-ataque para a equipe do Sport. E na minha visão não foi um dos melhores em campo, e no lugar dele entrou Rodrigoldi. O Rodrigo Dourado entrou muito bem na partida, ele fez uma dupla de zaga com o Zé Gabriel, foi muito bem, os dois tomaram conta ali da parte defensiva, deram a devida proteção à zaga e também organizaram ali o meio de campo onde o Inter estava precisando. Depois do quarto gol, o Sport veio para cima e aí ele coloca o Rodrigo Dourado e o Inter faz o quinto gol, começa a administrar o jogo. Agora eu vou falar do Yuri Alberto, que entrou muito bem novamente, já tinha entrado muito bem contra o Atlético Paranaense, entrou muito bem no jogo de ontem, fez umas boas jogadas. Tem uma jogada que ele vai, pega a bola, passa no meio de 2 e bate, o goleiro defende. E depois uma jogada do Edenilson, onde ele percorre uns 80 metros do campo, rola para o Yuri Alberto e o Yuri Alberto faz o seu primeiro gol com a camisa do Internacional. Esse cara me lembra muito o Nilmar no início da carreira. Ele é rápido, versátil, é ambidestro, que é muito importante. Ele corta com a direita, bate com ambas as pernas, um jogador muito interessante. Agora eu não poderia citar o melhor jogador em campo, que foi o Patrick. Fez 2 gols, o primeiro gol dele, um gol nível Puskás, corta para um lado, corta para o outro e faz o gol. Além dos 2 gols, ele foi muito importante, principalmente no primeiro tempo, quando o Inter ainda tinha o Abel Hernandes, que fazia o pivô e ele entrava tanto por dentro quanto pelo lado esquerdo. Muito bem o Patrick, na minha visão, foi o melhor em campo. Agora, indo para o outro lado do campo, Edenilson, como eu já havia citado ele no gol do Yuri Alberto, foi muito bem também o Edenilson, já havia
jogado bem no Grenal e contra o Bragantino. Na minha visão, nesse jogo, foi o melhor jogo do Edenilson na temporada. Acho que essa foi a minha visão do jogo, não tem mais muito o que eu citar, obviamente não vou citar todos os jogadores aqui. Eu só cito aqui os jogadores que, na minha opinião, tiveram certo protagonismo, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Certo? Essa foi a minha visão do jogo de hoje. Agora eu vou falar sobre uma entrevista do Odair Hellmann, que me deixou nos nervos. Antes de comentar essa entrevista, eu vou deixar ela passando aqui um trecho dela, pelo menos, aqui do meu lado. Agora é a vez do Douglas Van der Kosten, do canal Flu News. Só para terminar, Caio, quando eu fiz a comparação do negócio do trio por dentro, é porque lá no Internacional ficou até bacana, porque 2 anos eles falavam que eu jogava com 3 volantes. Daí quando o Kudê chegou, ele disse que não eram volantes, eram meias. Daí trocaram até no site do Inter. Não tem mais nem a nomenclatura de volante no site do Inter. São tudo meio-campistas. Entendeu? Então demorou 2 anos para que as pessoas entendessem que o Edenilson e que o Patrick eram meio-campista que faziam participação de movimento defensivo na compactação e faziam transição muito rápida, veloz, ocupando espaço, mas são meio-campistas. O Rodrigo Dourado é mais volante, é um jogador mais por trás. Bustos é mais por trás. Lindoso estava fazendo um papel mais por trás. Mas o papel, a função, aí nós podemos até divergir sobre se o cara está conseguindo desempenhar a função ou não. Mas que não são volantes, não são. Essa, eu vou pedir até para não mudar a nomenclatura do Fluminense ali, que demorou 2 anos para mudar no Inter. Talvez a gente mudando do Fluminense, a gente pare de falar 3 volantes. Para vocês que não entenderam, o Odair Hellmann disse que quando ele era treinador do Internacional, ele colocou 3 volantes, que na visão dele eram meias, e realmente eram meias, eu não discordo disso, mas ele erra quando ele diz que o Eduardo Cudê colocou 4 volantes, e aí sim mudaram para meias, mudaram até no site, agora são todos meio-campistas. Eu coloco apenas uma imagem que destrói tudo e todos os argumentos do Odair Hellmann na entrevista dele. A imagem é essa aqui que está aparecendo aqui do lado. Uma é o Inter precisando de um gol para ser campeão da Copa do Brasil. Presta atenção, um gol para ganhar um título e o Inter todo no campo de defesa. E a outra é o Inter no jogo da fase de grupos da Libertadores desse ano. 2-0, o jogo estava 2-0 para o Inter contra o América de Cali e o Inter pressionando a saída de bola. Essa é a diferença do Odair Hellmann e do Eduardo Cudê. Eu vi muita gente saindo em defesa do Odair ainda por cima, falando que ele tirou leite de pedra, que levou a gente na final da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente torce para quem? Pro Boa Esporte? Pro Paysandu? Pro Criciúma agora para comemorar disputa de título? Não. Treinador bom é aquele que chega e bota a taça no armário. Não tem essa de comemorar porque levou o Inter para a final da Copa do Brasil. Não tem essa. Levou o Inter para a final da Copa do Brasil e fez um fiasco. Foi engolido pelo Thiago Nunes, pelo Atlético Paranaense, perdeu o primeiro jogo e perdeu o segundo jogo em casa, retrancado. Um absurdo. Eu não gosto do Odair Hellmann. Acho um puta de um retranqueiro, um técnico extremamente desqualificado. E achei um absurdo ele querer dar letrinha pro Eduardo Cudê. Eu peço que ele cuide do Fluminense, que está fora da Copa do Brasil e fora da Sul-Americana. Peço que ele vá lá brigar pela Sul-Americana, por uma vaga na Sul-Americana com o time dele. Agora, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de falar sobre as novas camisas, a nova camisa, na verdade, a camisa rosa do Inter em comemoração ao Outubro Rosa, que vai ser lançada amanhã. Muitos torcedores gostaram dessa camisa, eu inclusive gostei bastante, e é uma camisa que vai estar à venda amanhã a partir das 10 horas, tanto no site quanto nas lojas físicas, e vão ser distribuídas apenas 4, vão ser disponibilizadas apenas 4.000 unidades. Então você que gostou dessa camisa, às 10 da manhã, vá lá no site ou na loja do Inter no Shopping ou no Beira-Rio e adquira a sua, porque é realmente uma camisa muito linda. Agora, gurizada, eu vou passar os próximos 5 jogos do Inter, jogos importantíssimos, tanto para a Libertadores, quanto para o Campeonato Brasileiro e quanto para a Copa do Brasil.
No domingo, às 6h15, na verdade eu tinha falado 6h30, mas são às 6h15, o Inter recebe o Vasco no Beira-Rio. Dia 22 de outubro, às 9h30 da noite, o Inter visita a Universidade Católica para decidir a sua vida na Copa Libertadores. No dia 25 de outubro, domingo, às 6h15 também, o Inter recebe o Flamengo, duelo pela liderança. Caso o Inter vença o Vasco e o Flamengo vença o Bragantino, os dois vão estar disputando uma vaga, os dois vão estar disputando a liderança do campeonato. E depois, dia 28 de outubro, às 7 horas da noite, o Inter visita o Atlético Goianiense pelo jogo de ida da Copa do Brasil. E depois, no sábado, o Inter visita o Corinthians, que vem numa má fase, lá na Arena Itaquera. O Inter que nunca venceu o Corinthians lá. Seria muito importante conseguir essa façanha, certo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!